queridos irmãos e irmãs do canal. Que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance você uma vez mais. Amém? Eu sou o evangelista Albem Lourenço e é uma alegria ter você conosco aqui no canal para que possamos meditar na palavra de Deus. Por isso, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo para que essas mensagens que nos abençoam também possam abençoar outros. Ok? Podemos contar com você? Amém. Hoje o título da mensagem é: que tipo de solo nós somos? Que tipo de solo você é? Essa mensagem está baseada no capítulo 13 de Mateus. Aqui tem uma parábola muito interessante sobre o semeador. Eu gostaria de ler para vocês do verso 3 ao verso 9 e depois do verso 18 ao verso 23. Para tanto, queria convidar você a fechar os olhos e vamos falar com Deus em uma palavra de oração, pedir a Deus a bênção, o discernimento para essa mensagem, para que ela possa alcançar nosso coração. Estamos vivendo em tempos solenes e entender a palavra de Deus é essencial para que a nossa fé esteja firmada na verdade. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar então. Pai querido e eterno Deus, uma vez mais estamos aqui na Tua presença, Senhor. A palavra do Senhor está aberta, pedimos que o Senhor ilumine nosso entendimento, abra nossos olhos, nossa percepção espiritual, que nós tenhamos discernimento do que o Senhor pretende nos passar através dessa mensagem. Coloque-me agora em Tuas mãos, para que o Senhor me use para pregar esta mensagem aos meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Fortaleça agora, Senhor, a nossa fé, remova nossos pecados e nos torna como o Senhor deseja que sejamos. Em nome de Jesus, amém e amém. É isso, amigos. Vamos então a Mateus capítulo 13, verso 3 a 9. Primeiramente, nós vamos ler do verso 3 ao verso 9. E fique atento para cada detalhe dessa parábola. E eu repito, o tema de hoje: que tipo de solo você é? Olha o que diz o verso 3 em diante. E falou-lhes muitas coisas por parábola, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. E imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol saiu, queimaram-se. E porque não tinham raiz, elas murcharam-se. E outras caíram em espinhos. E os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra. E deram frutos, algumas 100 vezes, outras a 60 vezes e outras a 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja, amigos, nesta passagem dessa parábola, é mencionada aqui a figura de um semeador. E vinha ali jogando as sementes, semeando. Mas falou aqui de 4 tipos de solo. E a pergunta é: que tipo de solo tem sido você? Que tipo de solo tem sido eu? Quais desses 4 tipos de solo temos sido? Eu achei muito interessante esse primeiro solo, onde é dito que era à beira do caminho. O verso 4 diz: e quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, à beira do caminho, né? Como diz outras versões. E vieram as aves e as devoraram. Então, o primeiro solo, o primeiro tipo de solo é à beira do caminho. Quando as sementes caíram ali, logo veio as aves e devorou essas sementes. Não houve tempo suficiente para elas penetrar no solo e dar frutos. Não teve como. Infelizmente, as aves chegaram e comeram. O outro, segundo tipo de solo que nós encontramos nessa parábola está no versículo 5, que diz: algumas caíram em lugar pedregoso, rochoso, né? Onde não havia muita terra. E imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, porque não tinha raiz. Elas murcharam-se. Olha o segundo tipo de solo. Era muita pedra, muito rochoso, pouca terra, ou seja, era superficial, solo superficial. E quando a semente bateu ali,
conseguiu germinar, nasceu, mas a raiz não era profunda. E por a raiz não ser profunda, queridos irmãos, quando saiu o calor do sol, queimou a planta, queimou a raiz. Esse é um segundo tipo de solo, um solo rochoso, um solo superficial. Um terceiro tipo de solo que é apresentado aqui se encontra a partir do verso 7, que diz: outros caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Então, o terceiro tipo de solo que encontramos aqui nessa parábola é um solo espinhoso, cheio de erva daninha, cheio de espinho. E a semente, para germinar ali, ficou complicado, porque os espinhos sufocaram a planta. Sufocaram. Não deixou a planta crescer. E um quarto tipo de solo, que se encontra aqui no verso 8, é dito o seguinte: mas outras caíram em boa terra. O quarto tipo de solo é a boa terra. E deram fruto. Alguns 100 vezes, outros 60 vezes e outros a 30 vezes. No final, o último verso, que é o 9, traz um apelo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, esse texto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, está pedindo para que eu e você possamos estar atentos ao que foi dito aqui, a esses 4 tipos de solo. Vamos dar a atenção necessária, irmãos, a esse tipo de mensagem, a esta parábola. É importantíssimo, principalmente para mim e para você que vivemos no tempo do fim. Que tipo de solo somos nós, em contraste com esses aqui? Qual desses 4 tipos de solo temos sido? Qual desses 4 tipos de solo tem sido você? Você tem sido o solo beira do caminho, que mal deu tempo da semente germinar, as aves vieram e tomaram e levaram? Você tem sido o solo rochoso, pedregoso, superficial, que a semente até nasce, mas não aguenta muito tempo, quando vê o calor do sol queima? Você tem sido, ou nós temos sido, como o solo espinhoso, cheio de espinhos, que dificulta o crescimento da semente, sufoca a semente? Ou você tem sido o solo terra boa, que ali a semente cai, penetra, germina, vira uma grande árvore e dá muito fruto? Qual desses 4 solos eu e você temos sido? Vamos refletir, irmãos. Quando avançamos aqui, temos a explicação dessa parábola do semeador. Nós pegaremos aqui então do verso 18 ao verso 22, aliás, verso 23. Olha o que diz: escutai vós, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto ao caminho, à beira do caminho. O que acontece com a pessoa aqui nesse caso? A pessoa que é esse tipo de solo, ela recebe a mensagem do Evangelho, ela recebe as verdades bíblicas, mas ela não dá a atenção necessária a essa mensagem, a fim dela penetrar no coração. E por a mensagem não penetrar no coração, vem o perverso, vem o maligno, vem o diabo, Satanás, e leva essas verdades, faz com que essas verdades sejam esquecidas pela pessoa. Mexe na mente da pessoa, a pessoa esquece do que foi dito. Faça de tudo, amigo, para não ser esse tipo de solo, o solo junto ao caminho, beira do caminho. Um solo triste, infelizmente, não tem lugar para a penetração da mensagem de Deus. Não tem lugar. Um outro versículo aqui importante é o verso 20, que diz: mas o que recebeu a semente em lugar pedregoso, rochoso, é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um pouco de tempo, pois quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece, desanima, Isso é outro tipo de pessoa. Ela recebe a mensagem, ela recebe a pregação, se alegra, fica feliz, se entusiasma com aquilo, mas não tem raiz em si mesmo. O que significa isso? Ela não busca se aprofundar ela mesma, ela apenas ouve outros pregarem, aprecia a pregação de outros,
mas ela mesma não busca, ela mesma não tem uma íntima comunhão com a Bíblia, com o Espírito de profecia, com a oração. Ela não tem. Ela só depende da comunhão dos outros. Ela não tem ela mesma a sua própria comunhão com Deus. E quando vem as tribulações, perseguições, que aqui lá na parábola é símbolo do calor do sol, né? Quando vem, ela logo desiste da fé. Ela desiste, esmorece, desanima. Isso aqui é um solo triste também, terrível, que eu e você não sejamos esse tipo de solo, que se alegra com a mensagem, mas não busca ter raiz, se enraizar nela. Aí quando vem a dificuldade da vida, as perseguições, as coisas difíceis, os obstáculos, a gente vai desistir do Evangelho, sai da igreja, abandona a Bíblia, abandona a fé. Esse é um tipo de solo. O outro tipo de solo está aqui no verso 22, a explicação para o terceiro tipo de solo. Olha só o que é. E também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O que são os espinhos? Os cuidados desse mundo, ou seja, as preocupações com as coisas seculares e a preocupação com riquezas. Sufocam a semente, sufoca a palavra de Deus, sufoca a mensagem. E aí não se dá fruto, não sai fruto para o reino de Deus. Não existe fruto de verdadeiro arrependimento, de vida que está sendo transformada, não tem. Por quê? Porque está em um solo, a palavra entrou em um solo cheio de espinhos, cheio de preocupação da vida, cheio de interesses aqui, interesses mundanos, interesses terrenos. E nós precisamos ter interesse nas coisas do céu, irmãos. Buscar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar a justiça do reino de Deus. Temos que estar em primeiro lugar as coisas de Deus. Caso contrário, estaremos como esse solo aqui, que a semente não dá frutos. O evangelho não dá fruto na vida da pessoa. Por quê? Porque ela só está preocupada com as coisas da terra. E o verso 23 fala do quarto solo, que é o terra boa, né? E aqui é explicado o motivo porque é terra boa. Mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, e também dá fruto. E um produz 100 vezes, outro 60 vezes e outro 30 vezes. Amém? Então veja, amigos, terra boa, ou boa terra, é o solo que eu e você devemos ser. Ouve a palavra, compreende a palavra e põe em prática, dá frutos. Dá frutos. Esse daí produz a 100, 300, a 100, a 60, a 30 vezes. Ele produz frutos. A palavra não só beneficia ele, beneficia outro. Por quê? Porque ele produz frutos. Ele consegue ser representante de Cristo aonde quer que ele vá, no trabalho, na igreja, na família, em todo lugar. Ele vai ser uma pregação viva do Evangelho, vivendo o Evangelho e verbalizando o Evangelho. Amém, queridos? Que tipo de solo você é? Aqui foi apresentado 4. Nós teremos beira do caminho, que nem dá lugar à palavra de Deus e o demônio vem e leva e faz a gente esquecer. Você vai para a igreja, escuta uma pregação, ou assiste um vídeo como esse, escuta uma pregação, e quando sai do vídeo já esquece, já não lembra mais. Você tem sido esse tipo de solo, beira do caminho, ou você tem sido o segundo solo, rochoso, superficial, que não busca se enraizar na palavra de Deus. E aí quando vem a dificuldade da vida, logo desiste da fé. Ou você tem sido o terceiro tipo de solo, que é o espinhoso, só preocupado com coisas terrenas, só se preocupa com as coisas da terra e acaba esquecendo as coisas mais importantes, que são as do céu, as coisas da fé. Ou temos sido terra boa, que as sementes do Evangelho entram e produz frutos. A gente lê a palavra, ouve a palavra, compreende a palavra e põe em prática, dando frutos. Qual dessas terras somos nós? Quais desses solos eu e você tem sido? Amigo, que eu e você estejamos sendo o quarto solo, terra boa. E se estamos nos identificando com alguns desses outros 3, que nós possamos tomar uma atitude hoje de mudança.
Amém? É isso aí, de mudança. O chamado da Bíblia é para corajosos. É para tomar posição definitiva, para romper com o que está errado e agarrar com o que está certo. Que você possa ser terra boa, irmãos. Que a gente ouve uma mensagem, que a gente assiste um vídeo como esse, e essa mensagem a gente entenda e a gente põe em prática, dando então frutos. É assim que funciona. Ou como seria bom que todos assim entendessem, irmãos. Que essa mensagem aprofunde no seu coração, que seu coração seja terra boa, que essa mensagem possa encontrar lugar, que essa semente possa germinar, que ela possa virar uma grande árvore, uma árvore da graça, uma árvore da justiça de Deus, uma árvore que produza frutos para o reino de Deus. Amém, queridos? É dessa forma que a gente cresce, que a gente se prepara para a volta de Jesus. Convido você a orar nesse momento. Vamos pedir a Deus que o Espírito Santo venha sobre nós e que esta mensagem faça o efeito para o qual ela precisa fazer no nosso coração. Oremos então. Pai querido e eterno Deus, aqui na Tua Palavra foi apresentado 4 tipos de solo, Senhor. Nós não queremos ser os 3 primeiros, queremos ser o 4º solo, terra boa. Por isso, Senhor, prepara essa terra, ara essa terra, planta, Senhor, aqui, rega e faz crescer o Teu fruto. Aqui nos entregamos nas Tuas mãos. Quero entregar cada pessoa que está assistindo esse vídeo, cada inscrito no canal. Fortaleça a nossa fé, ajude-nos a ter um coração terra boa, que aceite as pregações da Tua Palavra e as põe em prática. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Que essa mensagem tenha sido uma bênção para a sua vida, como foi para a minha, como está sendo para a minha. Que Deus fortaleça a sua fé, que Deus guarde o seu coração como terra boa e que nós possamos fazer nossa parte, preparando todos os dias essa terra para que a semente do Evangelho possa crescer, possa penetrar nela, possa crescer, possa dar frutos. Bíblia todo dia, oração todo dia, comunhão plena com Deus todos os dias e decisões de mudanças, abandonar pecados e abraçar com os princípios, com os mandamentos de Deus. Amém, queridos? Um forte abraço e vejo vocês em próximos vídeos, em outros encontros aqui no canal. Deus abençoe você, fortaleça a sua fé e lembre-se que está escrito: a lei e ao testemunho. Se não falarem conforme essas palavras, jamais serão iluminados. Forte abraço e até o próximo encontro aqui no canal Albênio Lourenço Oficial. Deus abençoe você.